Olá, boa noite no nome de Jesus. Aqui na Holanda são exatamente meia-noite e 16. Eu estou desde tarde com algo cravado no meu coração e aqui com os meus 62 anos de idade, com os meus 40 anos de dentista, depois de ter trabalhado em 4 países, exercendo a profissão de dentista, depois de exercer a profissão pastoral há 24 anos, pouco no Brasil, bastante em Portugal, bastante na Espanha e agora aqui na Holanda, eu posso dizer para vocês que eu estou plenamente assustado com as coisas que eu estou vendo e a grande diferença que eu aprendi de Jesus, que eu aprendi de Deus, que eu aprendi do Espírito Santo e que eu estou vendo hoje na igreja que se diz a Igreja de Cristo. Eu estou assustado porque eu li algo hoje que me deixa louco, me deixou louco. Homens líderes da igreja hoje estão dizendo assim, textualmente o que eu li hoje num site muito interessante de uma instituição chamada igreja, que dizia assim, existe uma urgência do resgate dos princípios elementares da palavra de Deus. Falei, uau, que beleza, ele vai falar da igreja primitiva, no que está relacionado com o cuidado do corpo. É isso mesmo que você está ouvindo. As pessoas hoje, ícones da igreja, estão dizendo que é uma premência, uma urgência, é uma coisa, condição sine qua non, correr e ensinar as pessoas a tomarem cuidado com o corpo físico, porque cuidando do corpo físico nós vamos melhorar o corpo, o nosso espírito. Que bacana, não? Aí qual é a grande diferença? A grande diferença é que Jesus disse assim, não siga o rumo dos gentios, ao contrário, procurai as ovelhas que estão perdidas do meu reino. E à medida que você buscar essas ovelhas, você anuncie que é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus fala que nós devemos buscar as pessoas para que voltem para Jesus, para que voltem para perto dele. Há uma urgência, Jesus está chamando as pessoas, porque Jesus não quer que ninguém se perca. E a igreja hoje, dando espaço para líderes, para ícones da igreja, dizendo que nós devemos cuidar cada vez mais do nosso corpo, com dietas, com jejuns, com técnicas de não andar com o tanque vazio, com ideias que nós devemos, ou seja, tudo aquilo que vai contrário. E cada vez mais eu fui vendo essa diferença, porque quando as pessoas estão preocupadas com o seu corpo físico para melhorar, para buscar essas ideias que são interessantes, são saudáveis. Eu, um homem da área de saúde, eu sei que isso é saudável. Eu também faço jejuns intermitentes para cuidar da minha saúde física, nunca pensando no meu lado espiritual. No meu lado espiritual eu quero matar a carne com os desejos da carne. Claro que a fome é um desejo da carne, mas esses homens estão querendo fazer isso dando cursos, vendendo, inscrevendo, fazendo com que as pessoas se inscrevam e para disfarçar, como Deus me falou desde o começo do ano, para destruir as fantasias do disfarce, essas pessoas, para disfarçarem essa ganância pelo dinheiro, dizem que você faz a inscrição, vem aprender conosco a urgência da palavra de Deus em você cuidar do corpo, e quando você vem eu vou te dar um livrinho meu, um livro que fala sobre isso, te ensina quais são as melhores dietas, as melhores maneiras de você cuidar do seu corpo. Imagine se nesse livro vai estar dizendo para tomar um pouquinho de vinho que era bom para o estômago. Pois é, e é assim que as coisas estão saindo, mas Jesus diz ao contrário. Jesus, em vez de convidar as pessoas para irem para cursos, se inscreverem em cursos e pagarem para receber palavras que estão sendo ditas usando a palavra de Deus, Jesus disse assim, olha, vocês, em vez de fazer cursos, vocês curem os enfermos, ressuscitem os mortos, vão purificar os leprosos, vão expelir demônios, porque eu dei o dom de graça para vocês, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Eu quero que vocês, no meu nome, vocês preguem o arrependimento e a remissão dos pecados no meu sangue. Eu não vim chamar os justos,
mas sim vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu quero que vocês preguem a conversão a Deus através de obras dignas de arrependimento. Preguem que o reino dos céus está se acercando. Jesus quer outras coisas de nós. Esses líderes de hoje querem nos ensinar a fazer jejuns, querem nos ensinar a jogar tênis, querem nos ensinar a tomar cuidado com a depressão. O que está acontecendo com o Evangelho de Cristo? Eu não posso me calar. 24 anos como sacerdote da minha casa, sacerdote das igrejas Refúgio em Portugal e na Espanha, e agora aqui do Grupo Aviva Teu Refúgio, aqui na internet. Eu não posso vir até você e falar para você fazer essas coisas e usar essas coisas, porque não foi isso que eu tenho aprendido. Os apóstolos de Deus dizem assim, nós temos o direito, nós que vivemos do Evangelho, e todo dia vivemos do Evangelho, predicamos o Evangelho, pastoreamos, cuidamos, profetizamos, somos mestres, vivemos 24 horas dentro daquela instituição do sacerdócio pastoral, do sacerdócio ministerial, que é um prazer que foi dado a nós. Eles dizem assim, apesar de termos o direito disso, Paulo disse, eu nunca usei disso para não ser um estorvo na pregação do Evangelho. Paulo disse assim, a minha glória maior que há é que eu não uso o Evangelho para sobreviver. E Paulo ainda faz uma pergunta, será que eu devo ser acusado de pecado por eu ter pregado o Evangelho gratuitamente? Eu lembro que quando eu fui para Portugal, e eu era pastor em Portugal, e nós saímos, eu, a Lucia, a Débora, a Dani, do Brasil, uma situação financeira muito difícil, e nós resolvemos deixar as coisas do mundo e seguir a Deus. Quando nós chegamos em Portugal, meu pai disse, meu filho, você está trabalhando aí como dente, você está sendo pastor sem ganhar nada, você está ficando louco. Falei, papai, essa é uma glória que ninguém vai poder me tirar, como não tiraram do apóstolo Paulo. Porque ele, mesmo tendo o direito de ganhar, como eu também teria o dinheiro de ganhar, sendo um apóstolo do Senhor, sendo um obreiro do Senhor, vivendo pelo Evangelho, eu não quero, eu abro mão disso para não buscar o que é dos outros. Paulo disse, nós nunca fomos até vocês com palavras lisonjeiras com o pretexto para tirar lucro. As pessoas hoje estão pregando, os ícones estão indo para as igrejas para obter lucros, vender seus livros, sustentarem suas vidas. Alguma coisa está muito errada, porque a diferença do que nós estamos vendo nos líderes da igreja, na palavra do Senhor, é completamente diferente. Sempre me guardei, disse Paulo, para não ser carga nenhum de vocês. Paulo fazia o possível para não ser carga nenhum de vocês. E no final disso, buscando uma palavra para o meu coração, e que espero que sirva para vocês, eu vejo Jesus falando assim, pastoreie o meu rebanho. Cuide e vele das minhas ovelhas, não por obrigação, mas voluntariamente como eu quero. Não pastoreie as minhas ovelhas por dinheiro, mas com o coração sincero. Eu conheço pessoas que estão fazendo da igreja um legado familiar, passando de um para o outro para o outro, famílias e famílias ganhando dinheiro com o Evangelho. Não sejam lobos famintos, não pastoreiem a vocês mesmos, disse Jesus. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas, não pastoreie a si mesmo. Jesus disse assim, preguem o Evangelho não para glorificar-se a si mesmo, mas glorificar ao Senhor, o Pai. Predica o Evangelho, que é o vosso dever, disse Jesus. E a palavra diz, ai de vocês pastores que buscam a sua própria ganância, vocês estão praticando o engano. Tem muita gente que acha tão bonito esses pastores de hoje, com essas palavras lindas, falando coisas maravilhosas, e Jesus disse assim, vocês estão praticando o engano. Não sejam, diz o Senhor para esses sacerdotes que ensinam por preço. Cuidado, não seja um pastor assalariado, porque o assalariado, quando o inimigo chega, foge e abandona as ovelhas. Nossa, que forte! E continua mais, não sejam profetas que adivinham por dinheiro,
Não explorem as pessoas com palavras lisonjeiras usando o meu nome. Continua Jesus, não usem palavras bonitas e suaves para enganar o coração dos ingênuos com o pretexto de obter lucro. Não comercializem a minha palavra. Que forte, não? Eu acho que se eu tivesse usando essa atitude de ganhar dinheiro com o Evangelho de Cristo, levando as pessoas a comprarem meus livros para eu poder sobreviver. Eu tenho um livro tentando ser escrito e ainda não consegui nem publicá-lo, que fala exatamente isso, desses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que estão cada vez mais andando por aí com palavras lisonjeiras, com técnicas, com ciência, com coisas bonitas, e trazem comissões nos nossos ouvidos. E as pessoas estão indo atrás disso. Mas depois desse recado de Jesus, eu vejo que nós temos que mudar muita coisa no Evangelho. E a única coisa que nós temos que fazer é seguir o que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que se arrependam, para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. Dizer que o Senhor é Deus e Ele sabe de tudo, e ai daquele que vai sentar e prestar conta com Ele. Eu peço a Deus para que você abra seus ouvidos, tome cuidado e não seja participante de coisas que te façam ser coniventes com pessoas que estão lucrando com a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Deus vai trazer tudo isso a juízo. Deus te abençoe, no nome de Jesus.